Agregado. Agregado é um trabalhador livre que mora nas terras do proprietário, mas que não faz parte da família nem do quadro de trabalhadores, estabelecendo com o proprietário uma relação de trabalho na qual cultiva as terras mediante acordos previamente fixados, como, por exemplo, dar alguns dias de trabalho ao dono das terras ou mesmo uma parte da sua produção como pagamento em troca da utilização das terras. Por meio desses acordos, esses trabalhadores conseguem uma oportunidade de trabalho e subsistência. Em suma, o agregado é uma pessoa livre, residindo em domicílio de terceiros, que fornece mão de obra em troca de um pagamento não salarial. A relação existente entre o proprietário das terras e o indivíduo que vive como agregado caracteriza-se como uma relação não capitalista de produção, pois não implica em pagamento de salário, ainda que esteja inserida dentro de um contexto de capitalismo. Nessa relação, há a troca de serviços, produtos e favores, sendo que muitas dessas trocas ocorrem de maneira desigual. Deve-se ressaltar ainda que tais relações extrapolam os valores materiais e de produção, integrando outros, como a lealdade das partes envolvidas, sendo uma peça fundamental para que o acordo firmado possa ter validade e atenda aos interesses de ambas as partes, ainda que a desigualdade e a precariedade da relação sejam claras. No contexto brasileiro do século XIX, no qual a produção calcava-se basicamente na mão de obra escrava, o agregado não possuía grande expressão econômica para os grandes proprietários rurais. Por isso, por não ser um escravo, ele não possuía valor de mercadoria, o que tornava a sua condição ainda mais precária e incerta. Para o senhor, não havia custos de despesa ao receber um agregado em suas posses, porém, não havia lucro com a saída do mesmo. Era, na verdade, uma situação cômoda para os senhores e, ao mesmo tempo, complicada para aqueles que precisavam das terras para sua subsistência, percebendo-se então um frágil equilíbrio de interesses. Há ainda o agravante de que não existia contrato escrito que regulamentasse tal acordo, apenas uma convenção verbal que o proprietário poderia não honrar, rompendo a qualquer momento, mesmo que historicamente existam exemplos de acordos bastante duradouros. O fato é que a situação dos agregados estava sempre permeada de insegurança. O agregado, na maioria das vezes, é um trabalhador que, mesmo livre, é pobre e sem recursos. O fato do agregado viver na fazenda, sítio ou em demais propriedades quaisquer não faz dele propriamente um empregado. Sua condição nada mais é do que a de um morador que, em troca, presta serviços avulsos para o dono da terra. A falta de títulos legais que lhe garantam poder de posse sobre as terras que recebe para o cultivo coloca o agregado em uma situação desfavorável, com o risco de perder suas posses. Marina Machado.